Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você, com a sua família, com a sua casa, com seus amigos, com aquele que faz parte do povo de Deus, que você conhece, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar rica e abundantemente. Quero lhes pedir encarecidamente, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, por favor, robusteça, fortaleça o nosso canal. É de suma importância a gente fazer essa família crescer, essa família virada na consciência. Pastor Ricardo, por que virada na consciência? Porque a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, e crede no Evangelho. A palavra grega ali para arrependei-vos é metanoia, ou metanoio no grego. Ou seja, é uma virada de mente, é uma conversão, uma mudança de mentalidade, é uma virada na consciência. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da palavra de Deus, onde é um texto que o Glaucio ama demais, que diz que Paulo fala em Romanos, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego, é a salvação. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, inscreva-se, por favor, inscreva-se, deixa ali o seu like, faça o seu comentário acerca dos conteúdos, acerca daquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que Deus tem construído dentro de você, edificado em você, espiritualmente, para a glória do Senhor. E hoje eu estou aqui com meus amados irmãos ilustres, louvado seja o nome do Senhor, Márcio e José Venâncio, todos aí já conhecem, louvado seja o nome do Senhor. Glaucio Paixão, é isso? Glaucio Paixão. E o André Luiz. André Luiz, está aí junto conosco aí. Suas esposas também estão aqui, todas elas estão aqui conosco. Tivemos um dia muito maravilhoso, almoçamos juntos, enfim. E agora nós vamos fazer aqui menção da palavra de Deus. Vamos retomar o estudo que a gente estava fazendo das cartas que o apóstolo João enviou às igrejas da Ásia Menor, às igrejas do Apocalipse. São 7 igrejas. E nós fizemos 3, né? 3 ou 2? 3, né? E aí, devido à correria, enfim, a gente não conseguiu dar uma sequência e terminá-las. E hoje, pela graça, a gente se reuniu e a gente vai aproveitar um pouquinho do tempo aqui para fazer menção da palavra de Deus. Amém? Então, que você possa ser edificado em nome de Jesus Cristo. Amém? Alguém se habilita a falar alguma coisa, a orar? Quem pode fazer? Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, mais um dia, mais uma vez, por estarmos na tua presença, Senhor, te adorando e glorificando o teu nome, Senhor. O Senhor, receba essa oportunidade, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para levar o teu verdadeiro evangelho, Senhor, a todo o povo, a toda a nação, Senhor. Receba essa palavra, meu Pai. Tudo em nome do Senhor Jesus, Senhor. Assim te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ô glória. Amado, hoje nós vamos fazer menção da igreja de Esmirna, que se encontra ali em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. A igreja de Esmirna, ok? E nós vamos fazer aqui menção do texto sagrado. Diz assim o Santo Livro: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa aqui, quiçá, é a igreja que ela não recebe nenhuma repreensão do Senhor. Ela não é exortada, ela não é repreendida, ela não é chamada a atenção. Deus aqui, pelo contrário, ele fala das qualidades dessa igreja, que por sinal até, a palavra Esmirna no grego, é uma palavra que
dá a conotação de uma prensa que uma planta sofria, e ao ser prensada, moída, essa planta ali, ela liberava um óleo, um cheiro, uma essência muito agradável. Mas só era possível remover esse cheiro, essa essência dessa planta, se ela fosse moída, se ela fosse prensada, se ela perdesse toda a sua característica de formosura. Então aí essa planta, ela exalava esse cheiro, esse perfume. Interessante, aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, entregando-se a Ele em cheiro suave, assim como Cristo foi. Né? E a Bíblia diz que Cristo foi moído. Ele mesmo fala no Evangelho de João 12, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, o trigo, o grão de trigo, quando ele morre, ele é moído. E daí tem a farinha para fazer o pão. Mas se ele não morrer, se ele não for moído, fica ele só. É um grão único. Não alimenta tantas pessoas assim. Mas quando ele é esfarelado, ele tem a capacidade de alimentar muito mais pessoa. Foi isso que Cristo veio fazer por nós. Ele foi moído, esfarelado, mas ele exalou, oh glória, o bom perfume, aleluia. Deus recebeu essa adoração, esse sacrifício, esse aroma suave, ao contrário dos antediluvianos, que a Bíblia diz que a maldade dele chegava às narinas do Senhor, ou seja, santidade cheira bem, oh glória, mas pecado cheira mal, aleluia. Obediência cheira bem, oh glória, mas desobediência cheira mal, aleluia. Obediência, santidade ao Senhor agrada ao Pai, ele não manda juízo, mas desobediência desagrada o Pai, ele decreta o juízo. Obediência, o Pai guarda, oh glória. Desobediência, o Pai não livra. Então essa igreja aqui, ela foi guardada. Essa igreja aqui, ela foi protegida. Essa igreja aqui, ela foi resguardada, ainda que perseguida. A população de Esmirna, na sua grande maioria, era judaica. Uma cidade portuária, também como Éfeso ali, e tantas outras igrejas, Corinto, enfim, eram, naquele período ali, principalmente no berço do Mediterrâneo ali, na Ásia Menor. Então, uma cidade totalmente portuária. Então, o apóstolo João, ele recebe da parte de Deus essa incumbência, e Deus dá uma ordem a ele para ele monografar, escrever aos anjos daquela igreja aquilo que era da parte da vontade de Deus para que aquela igreja entendesse. Então, o versículo de número 8 vai falar assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, oh glória, aleluia. Então, o Espírito de Deus falou ao coração de João e fala: João, escreve isso. O quê? Escreve isso para o anjo da igreja que está lá em Esmirna. E um dos anjos da igreja de Esmirna era Policarpo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente. E ele diz: escreve, João, ao anjo da igreja, o pastor, o líder, o mensageiro. A palavra anjo fala de mensageiro, portador da mensagem. Aquele que tem incumbência de passar a mensagem para a igreja. Escreve para ele e diz o quê? Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele está falando do fundamento da igreja, a pedra principal de esquina. Ele está falando de Jesus Cristo de Nazaré, ó glória. O que fundamenta a igreja, ainda que importante para ela, não é o pastor, não é o obreiro, não é o presbítero, não é o diaconado, ó glória, não é o grupo de louvor, aleluia, não é a banda famosa, não é o cantor, aleluia, com a sua qualidade vocal. Ele está falando que é aquele, o primeiro, ó glória, o último, o fundamento. Ele está falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está falando, Esmirna, você está sendo martirizada, perseguida. Alguns de vocês estão morrendo, morrerão. Mas ele está falando, aquele que foi o primeiro, que morreu, aleluia, e que ressuscitou, o último, Jesus Cristo, ele está aí. Ele venceu a morte. Ele foi o primeiro a morrer e foi. Vocês participarão da ressurreição por aquele que venceu a morte. Ele foi o primeiro e ele foi o último. Ele foi ali o primeiro a morrer. E ele foi o primeiro que venceu a morte. Todos passaram pela morte e pereceram. Jesus passou pela morte e venceu a morte.
Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, ele foi o primeiro a morrer, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, aleluia, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, oh glória, oh glória, oh glória. Ou seja, entenda isso, amado, e pega para você no nome de Jesus Cristo. Independente da luta, da adversidade que você está passando, vale que você possa estar trafegando nesse exato momento em que você está ouvindo essa palavra. Eu quero te dizer pela autoridade da palavra e o Espírito de Deus, Jesus Cristo te ama. Está escrito aqui, aquele que vos ama, oh glória, aquele que vos ama. E mais, o que? Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. O fato dele morrer, ser o primeiro, não foi em vão. A Bíblia diz que sangue e água verteram naquela cruz sangrenta. E através daquela cruz, tipificando o segundo Adão, que não é da terra, mas é do céu, ele verteu o seu sangue. O poder do seu sangue nos lavou de nossos pecados. O primeiro Adão perdeu no jardim. O segundo Adão venceu no deserto, oh glória. O segundo Adão perdeu, o primeiro Adão perdeu a vida no jardim. O segundo Adão deu a vida, oh glória, no deserto. Ele mesmo falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Por quê? Pela obediência. Pela obediência. E o fato dele nos lavar e nos purificar, nos perdoar de nossos pecados, diz a Bíblia, versículo 6 de Apocalipse 1, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, e a glória, e a Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, Cristo foi esse primeiro aqui. Cristo foi o primeiro mártir em prol da igreja, mas também é o primeiro dentre os mortos. Ele é a origem, irmão. Ele é a origem e a consumação de tudo. Por isso que lá em Hebreus fala o quê? Que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a origem da nossa fé e ele é o consumador da nossa fé. É Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. Colossenses 2,12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitou pela fé no poder de Deus que nos ressuscitou dos mortos. Efésios 2 chega ao ponto de falar que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos ressuscitou junto de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente estava morto, amado. Estava morto. O morto não ouve, o morto não fala, o morto não sente, o morto é insensível. Lembra que você pecava e não sentia nada? Lembra que você falava palavrão, não sentia nada? Lembra que você cheirava, não sentia nada, nenhum pesar, nenhuma lamentação, nenhum remorso? Lembra que você adulterava, traía, fazia, acontecia, dava volta nos outros, agredia, mentia, caluniava, e você não sentia nada, você estava morto. Morto, amado. Mas quando você ouviu a voz, ó glória, daquele que chamou a Lázaro da sepultura, aleluia, quando ele chamou o teu nome, como ele chamou de Lázaro, Lázaro, venha para fora, a morte te deixou, a vida entrou. Você, aquele que não ouvia, passou a ouvir e passou a obedecer. Evangelho de João 5, 24, se eu não me engano, ele diz: a hora vem agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que ouvir a minha voz viverá, ó glória. E nós éramos esses, estávamos mortos. Mas aquele que venceu a morte nos chamou para a vida, ó glória. E nos ressuscitou. Esse é o versículo 1, é só o versículo. Amém? O versículo 8, meu querido Márcio, versículo de número 9. Amém. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. E conheço a blasfema dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Graça e paz, amados. Primeiro versículo aqui interessante, né? Jesus se apresentando. Era uma região onde Roma
colonizou, Exatamente. né? Onde você pode pegar ali a carta de Paulo aos Romanos, logo de cara ele coloca a depravação. Então dá para você imaginar como que era aquele lugar, né? Detalhe, só para te cortar, a guisa de informação, o imperador era Domiciano, ok? Nesse período aqui, o imperador era Domiciano, obrigou, implantou o culto ao imperador. Ainda tinha isso, né? Que culturalmente tinha suas culturas, né? Uma cidade que estava em grande desenvolvimento, tinha suas regras. E a depravação ali pelo império, né? Que colocavam as suas regras e mediante aos cultos que faziam para ele, que ele se achava Deus. Então você imagina a situação dessa igreja. A situação das pessoas que serviam o Senhor. Você até pode puxar um pouco para o nosso tempo, mediante as leis, mediante as regras, né? Cristãos eram fortemente perseguidos. Fortemente perseguidos, né? Por quê? O cristão, aquele que serve a Deus, ele vai na contramão da sociedade desse mundo. O mundo, ele corre sem freio. Imagina um carro desgovernado, uma carreta para melhorar. Sem freio, andando a 120. Imagina o que ela vai fazer pegando pela frente. Então, o ser humano andava mediante a sua cultura, mediante as regras. Não havia temor a Deus. E Deus estabelece lá a sua igreja. Nas trevas, Deus coloca uma luz. Ô, glória. Para quê? Para que muitos pudessem, né, aceitar o Evangelho, reconhecessem que Jesus era o Senhor, o Salvador. Jesus logo se apresenta, Jesus coloca diante daquela igreja, mediante o que ela iria passar. Você note que é uma igreja que passava por luta. Jesus, ele não mentiu. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele falou, ó, eu vos tenho dito isso para que vocês tenham paz em mim. Ou seja, se eu estou falando isso para você, não é para você ter paz no dinheiro, não é para você ter paz no homem, não é para você ter paz nessa terra, até porque não vai ter. Tenha paz em mim, ou seja, confie em mim, se deleite em mim, espere em mim, porque nesse mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão ter aflição. E essa igreja estava passando por isso. Porque era uma igreja que era luz. A Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos diz o quê? Que nós somos forasteiros e peregrinos. Ou seja, o cristão é estranho nessa terra. Aquele que busca Cristo é estranho, é ridicularizado. Imagine numa sociedade onde havia muita idolatria. Culto ao homem, culto a diversos deuses, tudo que você imaginar. Aí estava lá uma igreja que pregava contra. Estava lá uma igreja que era serva, que batia de frente com o erro, ou seja, uma igreja que não queria se contaminar, uma igreja que não queria ser parcial ao erro, que não queria ser profana, começou a ser perseguida, começou a ser martirizada, pessoas morrendo. E o Senhor se manifesta para essa igreja e fala, ó, eu estou vendo, porque os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ou seja, muitas das vezes a gente está passando por luta, a gente está passando por certo tipo de perseguição, e o silêncio de Deus está ecoando. E a gente acha que Deus não está vendo. Amado, nessa terra o que há de injustiça? Você liga a televisão, no dia seguinte acontece, no outro dia acontece, e vai andando, parece que, tipo assim, pô, Deus não está vendo, mas Ele está, mano. Ele está. Quantos cristãos não foram mortos? Quantos cristãos não foram presos? Martirizados? Mas o Senhor estava olhando. E o Senhor está falando, ó, eu estou vendo, eu conheço a sua aflição. Porque economicamente, amada, a região era, podemos dizer que cultural e até financeiramente, era uma região ali que tinha o seu desenvolvimento. Mas a igreja do Senhor era muito simples. Acredito que poderia ter outras sinagogas banhadas em ouro, seja lá o que for, grande, com templos com 10, 20, 30, 50 mil, mas estava lá a igreja do Senhor com 10, 15, 20, 100, na sua simplicidade.
Porque para eles, a confiança deles não estava no ouro, não estava na prata, não estava em ter um templo banhado de ouro. A certeza deles é ter o Senhor no meio deles. E isso que eu e você temos que ter, porque as pessoas olham, nossa, que templo grande, 50 mil pessoas, achando que Deus está ali, muitas das vezes não está. Deus age na simplicidade, Deus habita na simplicidade. E por isso que ele fala, ó, conheça a tua aflição, a tua pobreza. Por quê, amado? Não era uma igreja que buscava ser rica das coisas dessa terra. Ela buscava ser rica do Espírito Santo de Deus. Vamos olhar para o nosso cenário. Vamos olhar para o nosso cenário. Quantas igrejas gigantescas tem no nosso Brasil? Muitas. Porcelanato, nada contra, mano. Nada contra. Mas quando se coloca a esperança nisso, que Deus habita num lugar porque tem ar-condicionado, porque tem uma cadeira acolchoada, porque é porcelanato, como se Deus olhasse para isso, né? E você olha a simplicidade da nossa igreja, uma garagem. Então os irmãos aqui, que podem falar melhor que eu, que tem mais tempo, talvez as pessoas passem na rua e ridicularizam lá, uma garagem. No calor não tem ar-condicionado. Olha lá, cadeira de plástico. Ridicularizam. E fala lá, Deus habitar nisso aí? Deus não está nisso não. Então há uma ridicularização, há uma perseguição. Então eu fico imaginando essa igreja, na sua simplicidade, na sua humildade. E muitas perseguições e muitas aflições. Mas como nós não olhamos para isso, as pessoas muitas vezes olham para essas coisas, nós olhamos, temos uma cadeira simples? Mas temos. Não temos ar-condicionado? Temos ventilador. Independente de ter ventilador ou não, o importante é que a presença de Deus está lá. Glória. E a importância dessa igreja era que Deus estava com eles, amor. Porque se Deus não tivesse com eles, Deus não tinha revelado para eles. Não tinha se revelado para eles. Ou seja, Deus estava com eles em todo o tempo. Ele não era rico do poder da terra, mas era rico do poder do céu. Deus, ricos do Espírito, independente. E amado, eu fico pensando, nessa época, tinha cerâmica? Talvez não, amado. Chão batido mesmo. Só tinha para quem era rico mesmo de falar. Era só para quem era rico. Ou seja, quantas histórias a gente já viu de cristãos cultuando debaixo de catacumba, mano. Mas o importante para eles não era as coisas dessa terra, era o poder de Deus. E Deus está falando, eu estou olhando, eu estou vendo. As pessoas estão dizendo que você é pobre, as pessoas estão dizendo que você não é nada. E Deus fala, ó, as pessoas dizem que você é pobre, mas para mim você é rica. Por quê? Da presença. Tinha presença, ó, contudo você é rica. Conheça a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, ó. Porque para eles, amado, você olha o cenário na época de Jesus, templo gigantesco, estava lá os fariseus, 30, 40, 50 mil pessoas. Mas não tinha, ninguém conseguia expulsar um demônio. Ninguém conseguia botar a mão no enfermo e ele curar. Aquele que era cego, amado, não voltava a enxergar. Os religiosos lá achando que Deus estava lá. A mulher encurvada estava onde? Na sinagoga. Na sinagoga, você vê João 5, paralítico do tanque de Betesda. O endemoniado de Cafarnaum, que o André pegou esses dias aí, estava onde? Na sinagoga. Estava lá. Mas cadê o poder de Deus? Cadê o poder de Deus? Templo gigantesco. Mano. Aí eu te pergunto, aquele homem que voltou a enxergar, ele pregou para o fariseu. Nunca se ouve dizer que um cego voltou a enxergar. Ou seja, o templo tinha tudo, mas não tinha Deus. O importante para mim, para você, não é o que tem num quadrado, no tijolo, é a presença de Deus. E essa igreja ela tinha. Era perseguida mesmo, mano. Era perseguida, era afrontada, mas ó, o Senhor se revela e fala, ó, os judeus estão se levantando, eles pensam que eles são, mas não são, ou seja, falsos. Mas vocês são verdadeiros. E porque vocês são verdadeiros, vocês vão ser perseguidos. Mas vocês têm a minha presença. E o importante dessa igreja era isso. E muitas das vezes a gente murmura, as pessoas reclamam que não tem isso, que não tem nada amado. Lázaro e rico, Lázaro era o quê? Pobre. Mendigo, mas para Deus. O rico. Era rico. Estava lá esperando da migalha. E aí, olha a dicotomia. Tem um livro que eu estou lendo, está ali. O Reino de Ponta Cabeça, o nome do livro. Fala
dessa dualidade que há do reino de Deus, né? Porque para os homens, rico é aquele que tem muito, né? Posse, né? Para Deus é quem tem a presença. Quem tem a presença. No reino de Deus, a Bíblia diz que o primeiro vai ser o último, mas o último vai ser primeiro. Lázaro aqui passava necessidade, mas na eternidade quem estava passando necessidade? O rico. Lázaro aqui era pobre, mas quem era rico na eternidade? Lázaro. E quem era pobre na eternidade? O rico. Entendeu? Então essa é a dicotomia do reino de Deus. Jesus falou que não é juntar tesouro, Na terra. e sim no... Sabe o que essa igreja estava fazendo? Por não se corromper, por não se misturar com erro, só juntando tesouro no céu, pregando o evangelho, ganhando alma, alegrando o Senhor. Imagina o banco celestial como é que estava. Oxe. Aí o que acontece? Essas igrejas que se levantam, muitas sinagogas, os falsos, tá juntando tesouro nessa terra. Ou seja, diante do homem está rico, mas diante de Deus Isso tá aqui pobre. a gente vê que com Deus não tem imparcialidade, não. Ele fala, olha só, eu conheço a obra de vocês estão passando tribulação por causa disso, mas a blasfêmia dos que dizem o judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Deus está falando, olha só, se esse povo não está comigo, esse povo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é de Deus é do diabo. Igreja que não é de Jesus é de Satanás. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala, olha só, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e a doutrina de demônio, didaquê no grego, ensino, pregações, discipulados, livros, simpósios, conferências, dada por quem? Quem que está ensinando? Em alguns casos, demônios. Judeu, particularmente, era um povo que era para ser de quem? Do Senhor. O Senhor. Era para perseguir Era a para ser igreja. povo eleito. Eles eram para se unir, mano. Aí você olha para o cenário, você vê outras religiões perseguindo uma a outra? Você não vê. Não. Mas no meio daquele que é povo de Deus, há. Aí reino dividido, Não subsiste. não subsiste. Então, amado, independente do que está acontecendo, tua luta, tua adversidade, o importante é você ter a presença de Deus, mano. Porque você é rico. Não olhe para os outros porque ele tem. Asaf olhou para o ímpio e viu enriquecendo, olhou para as coisas terrenas, Quase que derrubou. quase caiu. Quase. Aí ele fala o quê? Quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim deles. Adiantou ter o que na terra? Não adiantou nada. Adiantou ter o ouro e a prata. Salmo 73, depois leia. Não Salmo de adiantou, Asaf. não adiantou de nada. Porque no dia da sua luta, escute-se bem, no dia da sua aprovação, todos nós temos o seu dinheiro, as pessoas, nada nessa terra, Plano de saúde, nada, médico, nada, não vai te manter de pé. O que fez essa igreja ficar de pé? É porque ela tinha presença. E isso é o importante. E que nós venhamos aprender isso. Amém? Amém. Um detalhe importante aqui, amado, passando para o irmão Glaucio. As tribulações, lutas e vales, elas não duravam perpetuamente na vida da igreja, mas era comum a vida da igreja. Entre aspas, é quase que natural um verdadeiro cristão padecer perseguição. Paulo escreveu sobre isso. Paulo falou em 2 Timóteo 3,12, também todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus disse em Mateus 24,9, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as entes por amor do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É natural a vida cristã isso. Amém, amado? Meu querido irmão Glaucio, por gentileza. Amém. A paz do Senhor a todos. Né? No versículo 10 aqui, o Senhor, ele dá mais um conselho, né? Ele vai falar assim, não temas as coisas que tem de sofrer, né? Como nosso irmão Márcio falou da tribulação, né? Da pobreza, de tudo que a igreja passa, tudo que um cristão tem que passar, né? O Senhor, ele, na Bíblia, ele tem 365 não temas para cada 366.
66, né? Para cada dia do cristão. Um para o ano bissexto. Então, para cada dia do cristão que o cristão tem que sofrer, ou passa por tribulação sim, né? É muito contrário do que as pessoas ensinam aí, que cristão não sofre, cristão não tem que sofrer, não passa por tribulação, né? Mas nós aprendemos aqui na Bíblia que a igreja é fiel, que a igreja, né, ela passa sim por perseguição. E vai falar, não temas, né? O que Jesus fala? Em João 14, né? Acho que é João 14, né? Ele fala que Versículo 1. no mundo tereis aflição. João 16. João 16. No 14 ele também fala assim, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupe. Isso aí. Não temas. Crede em Deus, crede também em mim. Então ele fala, né, que no mundo tereis aflição. Mas eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Eu venci, então eu vou ajudar a igreja, a minha igreja, a vencer a tribulação, né? E eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, né? Diabo, esse que é tentador, esse que é, né, perseguidor da igreja desde o início, né? Tentou Eva ali e conseguiu ali iludir ela, e hoje não é diferente. Esse diabo está entre nós, ele está destruindo vidas, está destruindo a igreja, né? Algumas igrejas, porque a igreja verdadeira ela vai permanecer em nome de Jesus, né? Então diz que ele está para lançar alguns na prisão, né? Dentre vós, para ser posto à prova. Então todo mundo passa por prova nessa vida. Não tem para onde correr. Se um dia você não passou, um dia você vai passar. Mas o Senhor fala hoje, não temas, porque eu estou contigo. Amém. E nós estamos nessa caminhada, nós estamos como uma pessoa que está batalhando, né, na caminhada cristã para receber uma coroa, como vai dizer aqui no final do versículo, né? E nós não estamos aqui correndo em vão. Nós não estamos aqui somente para sofrer, para passar por tribulação. Não, nós estamos aqui porque nós somos servos do Senhor, mas nós estamos e vamos receber um galardão por isso, um prêmio. Nós vamos receber um prêmio. Não entenda você que você está nessa vida só sofrendo. Não. A nossa vida aqui é luta, é dificuldade. Mas eu tenho certeza que no fundo você pode chegar para mim, ou eu, cada um de nós aqui pode falar que nós temos paz. Nós temos luta no dia a dia? Temos, mas nós dormimos e acordamos em paz. Muitos não tomam remédio para dormir. Muitos têm um casamento sadio, um casamento sã, um casamento abençoado, né? Pode vir luta? Pode. Porque a luta, ela forja o nosso caráter. Ela mostra se você é cristão, se você não é. Ela mostra se você é trigo, se você é joio. Então, para isso que a luta tem que vir na vida do cristão. Porque a igreja, quando era perseguida, né, os fiéis antigamente, e muitos hoje, não abaixam a cabeça, eles permanecem fiel. A verdadeira característica de um cristão, quando passa por alguma luta, alguma dificuldade, né, ele não nega o seu Deus. É a fidelidade. Né? É uma das marcas do cristão, é a fidelidade. É uma das qualidades dessa igreja que era ser fiel. E ela foi fiel. E ela, né? Aí vai dizendo aqui, ó. O diabo vai colocar alguns na prova e tereis tribulação de 10 dias, ou seja, um período curto, como o nosso pastor falou, né? Que um cristão não sofre a vida toda. Passa por uma tribulação, né? Foi aprovado, e daqui a pouco pode ter outra? Pode, mas é sempre um período curto. O que a Bíblia fala, no salmista fala? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. E é sempre um período curto. E assim vai ser também a tribulação. A tribulação que nós, igreja de Jesus Cristo, vamos passar. Vai ser um período curto, mas aqueles que permanecer, que vai receber a coroa da vida. Que vai receber o prêmio, o galardão. Alguns historiadores até dizem que quando João escreve sobre isso aqui, tereis uma tribulação de 10 dias, dá alusão a 10 imperadores que passou por esse período da igreja de Esmirna, né? Porque às vezes a Bíblia fala de dias, mas são dias em anos, né? Então essa igreja ela passou essa tribulação
debaixo desses 10 imperadores, né? Mas períodos curtos. Era juízo misturado com misericórdia. Era para Deus ali, de fato, como a Glaucio falou, ver o quilate daquela igreja, aquilatar a qualidade daqueles cristãos ali. Entendeu? Então era... Até porque, como você disse, a conotação do nome tinha que ser pensado. Tinha que ser pensado. Tinha que ser pensado. Entendeu? E detalhe, Glaucio, interessante que Deus fala, não tem mais coisas que vai acontecer. Né? Deus guarda. Mas Deus não livrou eles da prisão. É isso aí. Mas Deus livra na prisão. É isso aí. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. É isso aí. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou na fornalha. Então, às vezes, Deus permite a gente passar por situação, mas Ele passa lá com a gente. Por isso que Ele fala, não tema. Por quê? Ele está conosco. Ele vai ter conosco. Agora, a gente tem que demonstrar o quê? Um caráter de fidelidade a Deus quando a coisa apertar. Né? Porque adorar a Deus quando está tudo beleza, pô, meu irmão, maravilha, show de bola. Tanque cheio, dinheiro na conta, armário lotado, a saúde show de bola. Entendeu? Ninguém te calunia, ninguém te difama, porque a palavra aqui, diabolos, é isso aqui, difamador, caluniador, o que acusa falsamente. Até as Entendeu? blasfemas dos que se dizem. Até a blasfêmia dos que dizem que são e não são. Então, quando isso começa a acontecer, é aí que vai mostrar o quilate daquela cristandade, ou do cristão. Então, né? E talvez você está passando por isso nesse momento, né? Talvez você tenha sido uma pessoa fiel, né? Uma pessoa que está ali servindo ao Senhor de coração, às vezes tem pouco tempo de caminhada, né? Passou no mundo, viveu no mundo por muito tempo e talvez não passou por nada disso aí, e hoje você pode estar, poxa, mas eu agora estou no caminho do Senhor, estou desempregado, estou passando por luto, estou passando por uma doença. Eu quero te dizer que Deus, Ele está contigo. Independente do que está acontecendo com você, Ele está contigo. Né? O conselho que a Bíblia nos dá aqui é para você continuar sendo fiel. Que esses 10 dias vai passar. Que essa luta vai passar. Né? E o Senhor, Ele vai te dar a coroa da vida. Como vai dar para cada um de nós que estamos perseverando. Porque seria fácil demais a gente viver, né? Com Deus, se Jesus sofreu, por que a gente não vai sofrer? Os apóstolos sofreram, como foi falado aqui. Essas igrejas aqui do primeiro século. As igrejas sofreram. Por que nós temos que viver uma vida de mamão com açúcar? Moleza? Não, querido. A igreja do Senhor Jesus, ela vai sofrer. Mas a grande diferença é que Deus está conosco. A maioria está conosco, é Deus. Aleluia. Deus é o maior. Então, ser fiel. Continua sendo fiel. Amém? Deixa aqui, irmão André, eu leio aqui um texto aqui também interessante de Apocalipse. Apocalipse 22, 10 diz, em diante. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, ó glória, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar, ó glória, que possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vai ficar de fora. Vai ficar de fora. E o que for fiel à guisa de informação, depois você leia Mateus capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 39. Em Esmirna, só para depois passar para o irmão André, que é o último versículo, em Esmirna eram realizados os Jogos Olímpicos. Então, quando o apóstolo fala ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, ele está fazendo ali um trocadilho com a coroa dos Jogos Olímpicos, que era uma coroa de louro, que era toda modelada, moldada, bonita, bem feita, né? Para quem chegasse ao pódio. Aí aquele que corria, que praticava os Jogos Olímpicos, se esforçava, treinava durante 4 anos, dava o seu melhor máximo para ganhar uma coroa.
que ele colocava na cabeça, recebia os aplausos, recebia ali o pódio, e daqui a pouco aquela coroa começava a murchar. E ficava feia, já não valia mais nada. Aí o apóstolo está falando, olha só, ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Ele está falando, a coroa que o mundo pode te dar, ela já ela murcha. Já ela perde o brilho, ela perde o valor. Mas a coroa, ela é corruptível. Mas a coroa que Deus ela tem para você, ela é incorruptível. Ela não perde o valor. Ela tem um caráter de eternidade. Ela é eternal. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4,7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas ele fala, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Paulo ele foi fiel até a morte. Aí você imagina no céu, rapidinho. No céu, cada um com a coroa. Ó. Aí você vai olhar para o apóstolo Paulo, rapaz, a coroa dele. Rapaz, ó, o irmão Márcio, a coroa dele. Ó o pastor Ricardo. Claro que lá a gente não vai se conhecer, mas você vai observar, vai ver a coroa que o Senhor vai botar na cabeça de cada um. Não, varão, creio que lá a gente vai se conhecer. Aquela coroa, né? Não, imagino eu assim agora. Sim. Uma coroa incorruptível, né? Maravilhoso. Aí esse bispo de Esmirna, Policarpo, olha a frase desse homem, foi queimado vivo, amado, mas não negou o Senhor, foi fiel até a morte. Ele disse assim quando estava sendo queimado. Um homem de 86 anos, ele disse, tenho servido ao meu Senhor durante 86 anos e ele nunca me fez mal contra mim. Como posso eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Atire fogo. Tenho servido o meu Senhor durante 86 anos da minha vida e ele nunca fez mal contra mim. Como posso eu blasfemar, porque os judeus falam blasfemando, blasfemar contra o meu rei que me salvou? Ele foi fiel. Ele foi fiel até a morte. E por causa desse detalhe que o irmão André vai estar lendo para a gente, versículo 11. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Maravilhoso aqui essas mensagens das igrejas, né? Inclusive a igreja de Esmirna. Está aqui no versículo 11, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha que tremendo isso, é o temor. Como o irmão Glaucio disse aqui no versículo 10, né? Não temas das coisas que há de vir, há de acontecer. Creia somente no Senhor. Tenha temor em tudo, né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência, de tudo, né? Mesmo que venha acontecer as provas, as aflições, mas que nós tenhamos fé. Seja fiel ao Senhor até o fim. Que hoje, como o irmão Márcio falou também, nós vemos aí templos aí luxuosos, né? Com ar-condicionado, com coisas grandes, tudo na vaidade, entendeu? Mas isso aí, sabemos isso aí, não o que agrada ao Senhor. Mas o que agrada ao Senhor é que nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui no versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós, por minha causa. Olha que tremendo isso. Então, não adianta você ter carro, ter dinheiro, ter riqueza dessa terra, que é o tesouro da terra, mas temos o tesouro do céu, entendeu? Que é a humildade, a mansidão, a temperança, a simplicidade que é acima de tudo, né? Que mesmo que nós venhamos passar por essas provas, perseguições, as lutas, aflições, calúnias, mas que nós venhamos entregar tudo nas mãos do Senhor. O Senhor é o nosso provedor, é o nosso galardoador, né? Felizes são aqueles que guardam as suas leis e seus mandamentos. Mesmo que você está passando por essas provas, essas aflições, entendeu? Entrega para o Senhor, confia no Senhor, né? Seja fiel a Ele até o fim, que como diz aqui no final do versículo 10, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Olha que maravilha, né? Quando chegar esse grande dia, nós estaremos lá todos reunidos, né? E teremos o prazer de ouvir
Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança do que é teu, que eu vos tenho guardado desde antes a fundação do mundo. Olha que maravilha isso. Né? Nós vamos ter essa oportunidade agora de entregar para o Senhor, se agarrar no Senhor, né? E buscar aqui, ó, a palavra. Amém? Interessante que João ele fecha, né, falando para essa igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Por que essa igreja não vai receber o dano da segunda morte? Porque ela ouviu. E não era o ato de assimilar aquilo que o anjo daquela igreja, possivelmente Policarpo, ia falar para elas. Mas era o ato de obedecer. Era isso. Esses aqui que obedeciam a palavra de Deus não receberiam o dano da segunda morte. Hebreus 5:9 fala, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então aqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem, esses não vão sofrer o dano da segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E depois você vai ler 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 38 em diante, você vai ver ali esse feito maravilhoso que será a ressurreição dos santos. Esses que não vão ter parte, nesses que não terão seus corpos glorificados. Esses que verão o Senhor e terão seus corpos transformados, glorificados, que passarão na primeira ressurreição. Esses não vão sofrer o dano da segunda morte, a morte eterna, por toda a eternidade. Por mais que possa sofrer, padecer, mas sendo fiel até a morte, Deus, de fato, vai galardoar todos aqueles que nele confiam. Que Deus possa ter te edificado, amado, te abençoado com essa palavra, que Deus possa ter ministrado seu coração, possa ter te fortalecido, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Faça aí seus comentários, fale aí pra gente o que você achou, o que essa carta falou ao seu coração, se fortaleceu a sua fé, se fez você crescer na graça e no conhecimento, se agregou algum conhecimento a você. Faça seus comentários aí, nos ajude, colabore conosco, compartilhe também, coloque aí em todas as suas redes sociais, no status, no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, todas as suas plataformas digitais, para que a gente possa ir crescendo gradativamente para a glória do Senhor e louvor do seu próprio nome. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Louvo aqui pela vida dos meus irmãos. E daqui a pouco a gente vai para a casa do Senhor. Hoje é dia de ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar da mesa santa do Senhor até que Ele venha. E depois a gente vai cear com Ele lá na eternidade. Amém, amados? Deus abençoe. E fique na paz, porque na paz, eu estou. Fique na paz.